Neste vídeo a gente vai fazer o bolso da mochila, né? A gente começou com a mochila, o espelho, né? Eu fiz um, daí fiz outro, não que haja necessidade de dois, um só já é o suficiente, é apenas repetir aqui. A gente viu como faz, como trabalha, né, com a ferramenta forma, como curva essa linha. E agora a gente vai fazer o bolso. Vamos dar uma olhada lá no vídeo. Esse vídeo, a gente está partindo deste vídeo, né, onde ela faz, só para a gente recapitular, onde ela faz o molde no papel, né? Então, a gente está fazendo esse molde de forma digital, ou seja, no Corel, né? Então, ela fez, a gente fez também. Só que agora ela vai partir para fazer esse bolso aqui, ó. O bolso, ela começa aqui traçando uma linha, né, de 2 centímetros, que é a base ou o posicionamento da base do bolso, tá? Então, é tudo marcado, né, gente? É tudo tem medida, né? O local onde vai posicionar, né? Por exemplo, aqui o bolso ele tem 26 centímetros de altura, né? Só que em cima ele tem 8 centímetros e meio e embaixo 11 centímetros. Então, é feita uma linha de 11 e uma linha de 8,5, que é para fazer exatamente a linha de trapézio, né? E isso tudo feito dentro do próprio molde da bolsa, da mochila, né? Aí quando ela corta uma peça só. De novo, né, o nosso diâmetro de 6 significa curva de 3, né? A gente já viu isso no outro vídeo, tá? O diâmetro aqui de cima é de 15, significa curva de 7,5, tá? A curva sempre é metade do diâmetro, porque é o raio. Então, ela fez um bolso na mesma proporção da mochila. Olha que bonitinho, né? Sendo que as linhas estão assim praticamente paralelas. Ela corta o molde, você vê que fica um molde igual ao nosso até, né? Nosso, aliás, fica igual ao dela. E aqui fica a marcação do bolso, tá? Então, a gente vai fazer esse bolso. Veja bem aqui, ó, a margem de costura, 1 centímetro, né, de costura. Ela desenha isso no tecido, enquanto a gente, no molde digital, a gente já tem isso desenhado aqui, né? Então, a medida do bolso é um retângulo de 22 por 26. Ela fez um retângulo de 11 por 26, né? Porque ela está trabalhando com a metade, a gente está trabalhando com a linha inteira, com o molde aberto, tá? Depois que ela fez o retângulo, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil, vamos estudar primeiro as medidas. Depois que ela fez o retângulo de 22 por 26, ela falou, olha, a base é 22, que é o tamanho da largura do retângulo. Só que o topo é menor, é 16, que é para dar aquela linha de inclinação, tá? Então, isso feito num papel dobrado, que significaria 11 centímetros ao invés de 22. Ela coloca, né, o raio de 3 e depois o raio de 7,5. Muito bem. Se a gente quer fazer o mesmo molde, a gente vai no mesmo processo, tá? A gente vai fazer, então, um retângulo de 22, o retângulo tá aqui, né? A gente traça o retângulo aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá em centímetro? Tá, bom, deve estar. Vamos dar uma checada aqui, peraí. Porque ele sai, sabe? Ah, tá em centímetro sim. Deixa eu ver também aqui em ferramentas. Janela, não, ferramenta, opções, Corel, é assim que a gente faz. Quando tem alguma dúvida, você vem aqui. Você vem aqui para saber, primeiro, a minha grade tá correta? Tá 2 linhas e grade por centímetro. Ok. Eu tô usando a medida certa, aqui eu escolhi, centímetro, não tá certo. É que tá tão pequenininho, né, que a gente perde um pouquinho a noção do tamanho mesmo, né?
Bom, e aí, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um retângulo, né, de 22 por 26. É o retângulo que eu vou precisar para começar a construir meu bolso. Então, eu venho aqui, ferramenta retângulo, mesmo processo. Aqui, ó, mesma coisa, 22 por 26, né? Então, eu tenho que digitar aqui na caixinha de diálogo, 22 centímetros por 26, eu vou apagar tudo e começar de novo, por 26 centímetros. Eu tenho, então, largura e altura definida, né? Largura e altura é isso aqui, tá? Eu pego, só para checar se tá certinho mesmo, tá. 22 por 26, às vezes desconfigura, né? Aconteceu isso no outro vídeo, deu uma desconfigurada, mas dá certo. Aqui tem que estar aberto, como sempre, a gente tem que lembrar, né, que o cadeado tem que estar aberto. A gente sabe que ela vai utilizar uma curva embaixo de 3, exatamente como foi feito na mochila, né, uma curva de um tamanho embaixo e de outro tamanho em cima. Então, embaixo ela vai usar uma curva menor de 3 e em cima uma curva de 7,5, que significa que vai ter uma inclinação, né? A gente já entendeu que quando existem essas diferenças, com uma curva de um tamanho aqui e outra lá, a primeira coisa que a gente faz é isso aqui, ó, a curva de baixo. Então, a curva de baixo é 3 centímetros, ela vem de um diâmetro de 6. Então, eu vou fazer de cara a primeira curva, que é a de baixo, que é a que tá na mão, vamos dizer assim, tá? Olha o cadeado aberto. Pumba, dei uma clicada e beleza, já fez as curvas debaixo do meu bolso, tá? Agora, eu não sei quanto que eu vou inclinar aqui, né? Porque aqui no espelho, ela dizia que ia fazer uma inclinação de 2,5, mas aqui ela não falou, né? Ela fez uma conta. Ela simplesmente falou, olha, embaixo é 17 e em cima é 22. Significa que, embaixo na base é 22 e em cima é 17. Ela falou que a linha ia subindo, se afunilando, diminuindo. Começava com 22 e terminava com 17. Sinal que inclina. Para eu saber de quanto é a minha inclinação, eu faço uma continha. 22 centímetros menos 17 centímetros vai dar 5, né? 5. Então, minha inclinação é de 5. Como eu vou inclinar dos dois lados, então eu vou inclinar 2,5 de um lado e 2,5 do outro. 5 dividido por 2 é 2,5. Ela usa a mesma inclinação do bolso, ela usa também no espelho da mochila, ela usa a mesma coisa, né? Então, é aquilo que a gente fez da outra vez, que é ajustar bem, né, alinhar bem a grade, ó, tá? Se ela não tiver alinhada, eu venho e faço o alinhamento, conforme a gente já viu no outro vídeo, que é arrastando ou usando a tecla do teclado, né, a tecla para a esquerda, direita, em cima e embaixo, né? Aí, o que dá forma na minha figura? É a ferramenta forma. Eu já vou selecionar essa ferramenta, que é com ela que eu vou trabalhar. Mas ela já mudou a linha já ficou meio azulzinha, com os pontinhos e tal, mas para funcionar direitinho, eu tenho que transformar em curva. Se eu não transformar em curva aqui, eu venho aqui em objeto eu tenho a opção converter em curvas, tá? E aí eu sei que eu preciso de uma inclinação de 2,5, então eu vou utilizar a lupa para ficar até mais fácil para eu achar, né? Para eu achar os ângulos, né? Volto, depois que eu fiz o aumento, eu volto na forma. Aí eu venho 2,5, eu tenho meio, 1,5, 2, 2,5. Tá aqui a primeira, tá? Aí eu venho pra cá e vou fazer a mesma coisa, ó, tá vendo? Tá alinhado. Se não tivesse, era hora de alinhar, para poder ficar mais fácil, né? Porque cada quadradinho desse é meio. Meio com meio, 1,5, 2, 2,5. Olha que bonitinho que ele ficou aqui, tá? Deixa eu ver se ele ficou... Deixa eu botar ele mais pra cá, um nozinho, né?
Tá certo. Às vezes o toque é mais cruel do que a precisão. Eu já fiz então, né? Já fiz então o meu trapézio com as minhas curvas embaixo, exatamente como foi feito com o espelho, né? Agora eu tenho que saber apenas de quanto é a minha curva. E eu já fiz essa anotação todinha aqui. Como eu falei, a anotação eu vou fazer e deixar separado ali, ou de forma física, num papel do lado do meu computador, ou aqui no próprio programa, na própria área de trabalho, né? Sempre, isso é importante. Eu sei que eu vou ter agora um raio na parte superior de 7,5, porque o diâmetro é 15, né? Então, qual é o procedimento que eu tenho que fazer mesmo? Em se tratando de fazer esta curva aqui em cima, eu volto na ferramenta forma, seleciono, né? Peraí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui que tá atrapalhando, não tá? Pronto. Eu venho aqui nessa ferramenta forma, tá vendo? Tem que ir lá outra vez. Eu clico nela, tá? Então eu tô selecionada de novo para dar forma no meu molde, né? Aí eu não tenho mais a curva, sumiu. Cadê? É aquela história que eu estava falando. Agora eu tenho que buscar aqui. Janela de encaixe, cantos. É aqui que eu vou encontrar agora a minha caixa de diálogo que vai me proporcionar a configuração das curvas. Como a minha curva é de 7,5, ou seja, o raio é de 7,5, né? Você tem que ver aqui o raio, né? Ah, mas o diâmetro não é 15? Nada a ver, o diâmetro é o tamanho da circunferência toda. Lá venho eu falar de novo, né? Perdão, ó, 15 não, 7,5, certo? Ó, viu? 7,5. Clico aqui para selecionar, aplico. A mesma coisa, clico aqui, aplico. Então o bolso está pronto, né? O bolso é esse aí. Veja que ele é igualzinho aquele bolso que você viu lá no vídeo, mesma coisa, certo? Mesmo formato. E ele vai combinar direitinho com o formato da mochila. O que é que a gente tem que fazer mesmo? Encontrar essa curva que a gente encontrou. Antes de pôr a margem de costura, a gente vai encontrar a curva, né? E a curva eu encontro deixando o objeto selecionado e indo aqui. Contorno, nada disso. É que hoje eu estou com um cachorro doente e eu não estou pensando direito, desculpe. Eu tenho aqui essa curva, né? Eu venho, seleciono a e venho aqui, ó, borda. Botão direito, clico em propriedades e eu vou encontrar então o tamanho da curva do meu bolso. Ah, mas será que eu vou precisar? Sim, eu vou precisar, porque esse bolso também é costurado a mochila através de um anel, né, que forma também o anel do zíper e o fundo e a lateral do bolso. É como se fosse uma mochilinha mini em cima de outra mochila. Eu vi aqui, ó, 83,8530. Sempre vai dar uma diferença. O meu deu 84,17 na curva que eu tinha feito. Ou seja, é a diferença mínima, né? E eu vou manter a maior, né? Então fica 84,17. Importante saber que eu tenho essa marcação aqui graças a esse recurso do programa, né? Assim eu cheguei a fazer a mesma coisa que eu fiz com o espelho da mochila. Eu venho aqui e vou dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada se ela vai deixar margem de costura, como é que é, né? Ela está fazendo agora, ela está mostrando que ela vai usar forro, ela vai usar um tecido estruturado, que ela já cortou, inclusive, o espelho, e que agora ela vai partir para o bolso.
que foi aquele bolso que ela fez no próprio molde. Ela corta e o bolso sai aí bonitinho, né, certinho. Só que ela aproveita essa forma vazada, porque a forma vazada vai fazer com que ela corte, ela use como molde, corte a frente, tá vendo? Main body é o exterior, então, main body é a frente da mochila. Ela vai fazer ela vai cortar, né? Vai deixar 1 centímetro de margem e dentro 0,7. Então, ela vai deixar vazado o lugar onde ela vai pôr o bolso. É uma técnica de aplicar o bolso. É um modo de aplicar, que nem todo mundo usa essa mesma técnica, né? Então, significa que ela vai usar esse bolso aqui e vai fazer... olha lá, ela já cortou, tá vendo? Ela já cortou. Exterior pocket, bolso externo. Uma vez no tecido, uma vez na estrutura e 2 vezes no forro. Deixou 0,7 de espaço, ou seja, espaço para costura. Então, é o que a gente vai colocar lá. 0,75, que foi o que ela deixou no bolso, tá? Eu venho aqui e adiciono, então, o meu contorno, né? O meu contorno tá aqui, ferramenta de sombra, ou o meu contorno está em efeitos, né? É aquele contorno lá de baixo, ó. Eu clico aqui e vou configurar para 0,75, sendo que é um contorno externo, eu não posso deixar de marcar isso, e vou aplicar. Aplicou, e eu vou interromper aqui um pouquinho. Então, voltando, continuando, a gente tem, né, já o tamanho da curva, já tem aqui o contorno de 0,7, né, 75, que eu obtive aqui, né, sendo sempre observando, né, qual é a posição desse contorno, né, se é para dentro, se é no centro, aliás, centro, para dentro e para fora. Sempre é para fora porque é a margem a mais que eu faço para costurar na máquina, para passar o meu pé de costura aqui, pé da máquina aqui. Então, tá pronto, quer ver? Vamos ver como é que... Ah, tá. Depois que eu fiz o contorno, eu vou selecionar, né, meu objeto, e eu vou pedir para o sistema, para o programa agrupar. Agrupou. Então, esse aqui é o bolso que vai aqui, tá? Ele vai a 2 centímetros de altura daqui, certo? Eu vou fazer uma marcação, ele vai aqui assim, tá? Mais ou menos aqui, um pouquinho para cima, né? Isso. Tá meio no olhômetro o negócio, mas a marcação a gente faz no molde, né? E aí, quando você imprime, você vai imprimir separado. Você vai imprimir esse aqui, você vai imprimir este aqui. Caso queira fazer naquele mesmo processo, né, de cortar aqui, então, o que você vai fazer? Você vai imprimir 2 vezes esse bolso, e uma vez você vai cortar e deixar o vazado para colocar aqui, e cortar também. Eu não sei, né? A técnica é de cada um, eu não tô insistindo nisso, eu tô focando mesmo na modelagem. Essa modelagem, ela tem esses espaços de costura, essas permissões de costura, em cima, né, de uma máquina reta caseira. Mas, se a sua máquina for industrial, você pode modular isso, tá? Isso vai depender sempre de quem está fazendo o molde, de quem está fazendo a peça, aliás. E o que importa aqui é aprender a técnica de fazer o molde, e aí fica mais fácil fazer da sua forma, do seu modo, né?
essas escritas aqui, essas anotações aqui que vão para lá e para cá, isso aqui é uma coisa que eu, assim, eu fazia de qualquer jeito, sabe? Aí eu comecei a fazer que nem um post-it, amarelinho, tal, para ir me orientando na elaboração daquele molde, né? Então eu já percebo que deu certo para mim, porque eu fiz já o espelho, já fiz a medida, já fiz o bolso também. Então eu tenho o espelho e tenho o bolso aqui, tá? Eu anoto, eu falo aqui, ó, eu escrevo para saber quem é quem, né? Como eles são, você vê que eles são parecidos, né? Só que estão em tamanhos diferentes. Esse aqui eu escrevo por enquanto bolso frontal, bolso frontal da mochila. É meio redundante, né, dizer que ele é frontal, mas porque um bolso desse normalmente é frontal mesmo, né? Tá. E aqui eu vou dizer que é o espelho. Aqui é o espelho da mochila. Depois eu também posso, né, escrever, cortar 2 vezes, né, enfim. Aqui, quando eu aumento assim, tá vendo? Eu olho aqui em cima, ó, aqui que eu vou fazer a configuração do tamanho da fonte, tá? Às vezes, por estar pequeno aqui, grande aqui, fica um negócio meio estranho. Mas aí, no final, é que você faz essa configuração. Eu tô fazendo isso pra gente se situar. Esse é o espelho, esse é o bolso, tá? Aí vamos lá no vídeo, né? Porque nós estamos trabalhando sobre esse vídeo, né? Então, ela já fez, já cortou o bolso, já fez o bolso com aquele espaço e agora, olha que interessante, agora entra uma parte que a gente usa bastante, que é o anel, né? O anel do bolso. Esse bolso, ele tem um anelzinho para poder costurá-lo à mochila. Então, olha como é que ela faz. Ela faz um retângulo 22 por 5, né? Aí ela vai criar uma linha, né? Ela vai fazer com que essa linha tenha uma cinturinha bem levinha, né? Isso pode ser feito no Corel de modo que eu dispense essa linha daqui, tá vendo? Eu não preciso dessa linha. Quando ela cortar, essa linha ela vai cortar fora, tá certo? Então, quando eu faço isso no Corel, eu posso fazer isso de outra forma, tá? Aí, é o seguinte, a gente vai dar uma parada aqui também e daqui a pouco a gente continua no outro vídeo para não deixar esse vídeo muito grande. O que foi que a gente viu aqui hoje? Que é muito bom organizar as medidas em de alguma maneira, organizar essas medidas escritas em algum lugar, físico ou não, lugar físico, um caderno, um bloco, lugar não físico, a gente tem aqui no próprio programa. Cria, né? Você cria o seu post-it, ó que bonitinho. Cria ele aqui, ó, o tamanho que você quer. Esse aqui eu fiz amarelinho, né? Olha que falta de ter o que fazer. Agora, eu posso criar esse aqui redondinho, ó, rosinha. Certo? Cor de rosa. Pode ser outro tom de rosa também, mas faço esse. Entendeu? E aqui eu uso medidas para o espelho e o bolso, e aqui eu uso para medidas de anel do zíper, tamanho de zíper. Aí eu vou criando assim de outras cores, né? Só não é muito bom, produtivo para imprimir, né? Mas para você seguir e se guiar é importante, porque agora entram medidas como anel do zíper, lateral, base, né?
bolso interno, forro, enfim, vários detalhezinhos, né, que a gente tem a sorte de já ter as medidas lá. Nós estamos, na verdade, pegando aquele molde e digitalizando, entre aspas, esse molde aqui no programa. Então, a gente já tem. Se a gente vai criar a nossa peça com as nossas próprias medidas, a gente vai ter que escrever da mesma maneira. Só que a gente vai fazer testes até chegar onde a gente quer. E a cada teste feito, a gente vai ter que fazer uma retificação nas medidas que estão escritas ali. Por isso que é bom, né? E é isso. Espero que... Olha que bonitinho. Espero que tenha ficado claro, né? Que, na verdade, o que a gente fez com o bolso foi repetir o mesmo esquema do espelho da mochila. Até o próximo vídeo.